Esse é um circuito de filtros onde eu tenho um passa alta, ou seja, as frequências altas vão passar por aqui, né? E aqui eu tenho um passa baixa, significa que vão passar frequências baixas aqui. Então eles estão ajustados de uma maneira de que as frequências altas vão passar aqui e algumas vão ser cortadas aqui. Então a ideia desse circuito é permitir que a gente faça uma análise AC. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona a análise AC. Aqui eu só vou fechar esse outro circuito que estava aberto. Então, para fazer uma análise AC, o que a gente tem que fazer? A gente tem o circuito montado, aqui eu tenho uma fonte. A minha fonte é uma fonte senoidal, né? Tem várias opções aqui, pulso, exponencial, PWL, a maioria delas eu não sei usar. Eu sei usar pulso, exponencial, PWL, eu não sei exatamente o que é. Ruído, uma fonte gaussiana, também não sei usar ainda. E vocês podem explorar à vontade. Então, no caso aqui, nós estamos trabalhando com uma fonte senoidal com magnitude, uma amplitude de 2, né? Então, vocês têm uma frequência de 10 kHz. Na verdade, ele vai varrer, ele tá, se eu quiser analisar para outras funções, eu tenho que definir a frequência. Nesse caso, ele vai varrer uma faixa de frequência para fazer a análise AC. Então, tá ok. Então eu tenho um capacitor de 10 micro aqui, um resistor de 1K. Aqui tem um resistor de 1K e um capacitor de 2N2. Eles estão ajustados justamente para que isso funcione como um filtro passa-banda, né? Ele vai permitir passar uma faixa, né? E vai excluir as frequências baixas no passa alta e vai excluir as frequências muito altas no passa baixa. Então vamos para análise AC. Eu vou selecionar a minha análise AC, ele vai abrir os limites aqui. Eu vou usar uma faixa de frequência que vai em escala logarítmica desde 0,1 Hz até 10 MHz. Tá? E eu vou analisar aqui o sinal em dBm, né, que é uma medida de potência ou de intensidade em decibel. Ela é uma medida logarítmica. E aqui eu vou ver a fase do sinal, a diferença de fase do sinal. Então eu vou ter um gráfico com duas linhas, né? A azul vai ser o meu dB, a atenuação no caso, e aqui vai ser a minha fase, porque vocês vão ver que tem mudança de fase quando a gente roda esse circuito. Só deixa eu conferir se aqui o nodo 3 é um nodo que a gente está analisando. Eu vou chamar esse nodo aqui, é exatamente o nodo 3, eu vou botar o nome dele de saída. Eu vou usar Alt para não ficar grande, né? E eu posso selecionar a fonte aqui, normal. Eu vou até aumentar um pouquinho mais, 16, ok. A ancoragem vai ser embaixo e à esquerda, né? Então a ancoragem está aqui embaixo à esquerda. Então aqui o nodo 3 também é chamado de nodo Alt. Então eu posso chegar aqui, ó, na minha análise, eu posso ir nos limites e em vez de botar ali 3, eu vou botar Alt, V, Alt. Né? Fecha parênteses para aqui, ó, vocês veem aqui, dB, Power Measurement, né? Medida de potência em uma escala logarítmica. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, em vez do 3, eu vou botar Alt. Isso é que é a fase do sinal, porque vocês sabem, quando a gente tem capacitores, a gente tem uma defasagem entre o sinal de tensão e o sinal de corrente. Isso a gente vai ver quando a gente for ver os filtros. Então eu vou rodar a minha simulação. Está lá a minha simulação. Então vocês vejam aqui, ó, aqui eu tenho a variação em dBm. Então vocês veem aqui a faixa que vai passar, aqui é 10 Hz, aqui é 100 kHz. Então ele vai atenuar tudo que for para baixa frequência. O passa alta vai atenuar tudo que for a baixa frequência de 10 Hz, né? Aqui é a potência, essa aqui é a potência máxima que está passando, e aqui é a potência, no caso mínimo, vai ter em torno de 11 dBm, né, do que está passando.
Eu posso analisar isso em termos de tensão, depois eu vou fazer o gráfico em termos de tensão, mas eu estou analisando em termos de dB. Para ficar bem claro, percebam que aqui minha intensidade aumenta, na verdade não tem amplificação, só tem atenuação, sempre tem atenuação, só que a atenuação menor desse filtro é nessa faixa aqui, nesse platô. Então eu tenho aqui eu tenho o passa alta, que está deixando só passar frequências melhor acima de 100 Hz, mais ou menos, aqui 30 Hz, e depois o passa baixa está cortando em 100 kHz. É uma questão de ajuste, tem que cuidar para que porque dependendo se coloca o passa alto e o passa baixo mal ajustado, ele pode cortar tudo, né? Porque o passa baixa pode estar em alta frequência e o passa alta pode estar em baixa, e aí vai cortar todo o sinal. Aqui a fase, né? Então a fase aqui não tem mudança de fase nessa região central, né? Mas aqui eu tenho um adiantamento, uma fase positiva, e aqui eu tenho um atraso, uma fase negativa. Então vocês sabem como é que fica a fase do sinal, ou seja, no centro do filtro de vocês vão ter nenhum atraso em relação à tensão e corrente. Tá? Agora, como eu falei, eu vou simplesmente mudar a minha análise. Eu vou pegar aqui, em vez de rodar em dBm, eu vou simplesmente ver a tensão de saída. Vocês lembram? Eu até posso plotar a tensão de entrada, agora não me interessa. Eu vou botar a tensão de entrada aqui, só para vocês verem a atenuação. Então, eu vou chamar esse nodo aqui de in. Eu vou botar normal aqui, posso mudar à vontade o tamanho 18 e eu vou ancorar na direita embaixo. Ok, então tá lá. Então esse é o meu in ou nodo 1. Então agora eu vou plotar do nodo 1 e do nodo 2 para vocês verem a atenuação. Então aqui vocês já estão vendo a tensão, né? Só que eu quero mudar. Deixa eu ver aqui, limites, eu vou botar Vin, para a gente ver qual é a tensão de entrada, e aqui eu vou botar, em vez de fase do Vout, eu vou botar Vout. Então, e agora eu vou mandar plotar. Então, vocês veem, Vin não muda nunca, né? A tensão aqui é 1.9. E a saída está tendo uma atenuação aqui por causa da... Só um pouquinho, deixa eu mudar aqui um pouco. Deixa eu botar a tensão aqui. Deixa eu selecionar. A barulheira está interessante. VA2. Tá, vamos deixar assim, 2 volts. Então eu tenho a minha entrada e aqui a minha saída. Isso aqui é 2 volts, 1.950, tem uma variaçãozinha. Então vocês veem aqui que é a saída, né, do meu sinal. Vocês vão ter aqui uma não atenuação do sinal que está entrando. Isso é muito utilizado em equalizador paramétrico, para quem sabe o que é um equalizador paramétrico, trabalha com som, né? Cada potenciômetro daqueles vai trabalhar numa faixa de frequência, na verdade são várias faixas. Então, por exemplo, na hora da mixagem da música, pode ser eliminada a voz, né, porque a faixa de frequência da voz é uma, então pode ser eliminada a voz ou determinado defeito, né, pode ser eliminado com esses filtros, com esses equalizadores paramétricos. Só que no caso dos equalizadores, não é um circuito passivo, é um circuito ativo, então ele é um pouco mais complexo do que isso. Bom, esse é o nosso circuito, essa é a simulação que eu queria mostrar para vocês. Então, esse tutorial está concluído.